Vamos começar com o verde, então, porque a partida teve 5 gols e o Palmeiras acabou vencendo o Sporting Cristal no Peru. Estevão, Piquerez e o Richard Rios no finalzinho marcou para o Palmeiras. O Cristal até fez 2 golaços, acho que zero culpa do Everton, a gente reclamando, mas acho que é zero culpa, são golaços. Mas aí o Richard Rios no finalzinho descontou, vitória pelo menos com o pé direito. Estreia com vitória importante fora de casa, num contexto que não era o mais favorável ao Palmeiras, até pelo momento de instabilidade pelo qual passa a equipe. Anderson Barros deu entrevistas durante a semana, reforçando que a diretoria do Palmeiras apoia totalmente o seu treinador, o Abel Ferreira, que crê no projeto, que o Palmeiras vai passar a jogar melhor. O primeiro tempo a gente viu o Palmeiras muito próximo do que tem sido nos últimos jogos, não foi uma grande exibição do Palmeiras na etapa inicial. O Abel escolheu o Bruno Fux para começar como lateral direito e pelo que aconteceu no segundo tempo, acho que foi muito claro o porquê da escolha. O Giai tem entrado muito mal em todos os jogos que tem atuado e o Mike ficou pouquíssimos minutos, menos de 10 minutos, e teve que ser substituído pelo Giai. O Mike entrou na vaga do Bruno Fux, que atuou como lateral direito. O Cristal jogava com 2 atacantes mais enfiados, Cauteruccio e Ávila. Até por isso também o Abel pensou que o Bruno Fux poderia ser uma peça útil para o jogo aéreo adversário, para muitas bolas cruzadas na área do Palmeiras. O Cristal conseguiu criar certas oportunidades de gol no primeiro tempo, a partir de inversões rápidas para o lado, para pegar esses pontas. O Cristal jogava num 4-4-2, esses meias de lado, atacantes de lado, em vantagem, num 1 para 1 com os laterais do Palmeiras e principalmente do lado do Fux. O Cristal conseguiu levar certa vantagem. Na segunda etapa, o Palmeiras subiu o seu nível de rendimento, mas foi justamente na segunda etapa que o Palmeiras acabou sofrendo seus gols. 2 gols de arremate de média e longa distância, um do Pretel e outro do Távara, os 2 jogadores de meio campo que compunham esse 4-4-2, as 2 peças centrais do Sporting Cristal. Muito mais mérito do adversário do Palmeiras do que demérito da equipe comandada pelo Abel. Acho que vale um reparo de que nos 2 lances a entrada da área do Palmeiras estava vazia. Os seus meias afundam muito próximos da última linha e a entrada da área do Palmeiras ficou um tanto quanto vazia, o que rendeu ao Sporting Cristal os seus 2 gols. O Palmeiras conseguiu, no primeiro tempo, chegar ao seu gol com o Estevão. Na segunda etapa, a partir de uma cobrança de pênalti, o Piquerez fez o 2-1, o Palmeiras acabou sofrendo o 2-2 e nos minutos finais, no jogo aéreo, o Richard Rios fez 3-2 Palmeiras. Hoje o Abel mexeu bastante na equipe titular do Palmeiras, algumas mudanças necessárias como a falta do Veiga. É a tendência ele repetir esse time mais vezes? Que você acha, o que você achou, por exemplo, do Felipe Anderson hoje? Fez um jogo ok. Acho que no final de semana entrou melhor do que foi na partida de hoje. Não vai ser uma partida que você vai recordar de lances muito espetaculares do Felipe Anderson, longe disso. Mas acho que ele teve um posicionamento que pode tirar o melhor do Felipe Anderson. Na prática, o Palmeiras fazia uma saída de 3, como faz na maior parte dos jogos. O Bruno Fux ficava próximo ao Gustavo Gomes e o Michael Gomes voltando de lesão. O Piquerez era liberado pelo lado esquerdo, o Estevão dava largura pelo lado direito. E o Palmeiras trabalhava na entrada da área com o Emiliano Martinez e o Lucas Evangelista. Felipe Anderson e Facundo Torres eram 2 meias de chegada, para que o Palmeiras tivesse com bola na prática um 3-2-5, tivesse uma superioridade na última linha do seu adversário. O Felipe Anderson foi muito mais um meia, não um ponta de 1 contra 1, como ele foi escalado muitas vezes no Palmeiras pelo Abel. Eu acho que isso vai acabar prejudicando o próprio atleta, que não vai conseguir entregar toda a expectativa que tem em cima dele, porque o Felipe Anderson vem da Lazio, do futebol europeu, tinha propostas da Juventus, por exemplo, optou por retornar ao Brasil, por isso até que na temporada passada era classificado como uma das grandes contratações para o segundo semestre, e ele não conseguiu atuar no melhor nível. Contra o Botafogo teve bons minutos atuando na vaga hoje e também no final de semana na vaga do Rafael Veiga, como um meia de chegada, mais pelo lado direito, próximo ao Estevão. Então é uma dupla que pode dar bons frutos ao Palmeiras, mas essa partida especificamente do Felipe Anderson não foi para ser lembrada no futuro. Dizem que jogo de Libertadores não precisa ter um desempenho primoroso, o importante é o resultado. Eu acho que ainda mais nesse momento que o Palmeiras vive, acho que precisava mudar a chavinha ali, precisava voltar às vitórias, principalmente voltar a marcar gols. O Palmeiras levou 2 gols hoje, mas pelo menos fez 3. O Palmeiras não marcava gol há 4 jogos no tempo normal.
positivo também para o ataque do Abel Ferreira voltar aí a ganhar confiança. Sim, importante que o Palmeiras volte a fazer gols. Hoje como visitante, né, não como mandante. Mesmo assim, tendo que ditar o ritmo do jogo, especialmente no segundo tempo. O segundo tempo do Palmeiras foi muito melhor do que o primeiro, apesar de o Palmeiras ter construído uma vantagem na primeira etapa e no segundo tempo teve mais dificuldade na hora de sustentar essa vantagem, apesar das trocas do Abel. No segundo tempo ele até tem um meio-campo de um pouco mais pegada, ele tira o Felipe Anderson e coloca o Richard Rios e trabalha com uma trinca no meio. Martinez, Lucas Evangelista e o próprio Richard Rios. Mas isso não fez o Palmeiras mais seguro na entrada da área, o que é até um ponto para ser analisado. Porque, teoricamente, o Palmeiras tinha 3 homens, mesmo que o Martinez eventualmente afundasse no meio dos 2 zagueiros, para que o Palmeiras formasse uma linha de 5 defensiva, para defender melhor a área, para evitar o jogo aéreo do seu adversário, você ainda tinha ali 2 jogadores para cobrir essa entrada, a parte que a gente chama do funil, a parte logo à frente da área do Palmeiras. E aí, nesse caso, seriam o Lucas Evangelista e o Richard Rios. Esses 2 jogadores não conseguiram executar essa missão e o Palmeiras sofreu 2 gols de arremate de média a longa distância. Aliás, grande parte das finalizações do Sport Cristal hoje aconteceram de fora da área. A área do Everton foi pouquíssima acessada, e também o Palmeiras contou com um pouquinho de azar, porque se você for assistir aos gols... São 2 golaços. São 2 golaços, especialmente o segundo do Távora. Segunda partida do Lucas Evangelista, segunda partida como titular. Era muito importante no Bragantino. O que você está achando desse desempenho no começo com o Palmeiras? Ainda está se adaptando, é natural que seja assim. No final de semana ele estreou, não podia jogar no Campeonato Paulista por já ter atuado pelo Bragantino. No Campeonato Brasileiro estava liberado. Formou uma dupla com o Richard Rios, que é um volante de mais saída, ao meio campo mais leve do Palmeiras no final de semana, até porque o Emi Martinez tinha se apresentado à seleção uruguaia, tinha uma carga de jogos nas costas, e aí o Abel resolveu dosar os minutos do Emi Martinez. Que entrou no segundo tempo contra o Botafogo. Hoje quem perdeu a vaga foi o Richard Rios, mas vale a gente lembrar que o Richard Rios foi o jogador do Palmeiras mais utilizado na data FIFA, que mais minutos teve pela sua seleção, a Colômbia. Então é até natural que ele tenha ficado no banco contra o Corinthians em Itaquera e hoje novamente não foi uma peça de início do Abel e aí o Evangelista ganhando uma sequência de 2 jogos como titular. Acho que ainda em adaptação, o Palmeiras precisa defender melhor a entrada da área para que você não ceda oportunidades como as que foram cedidas hoje ao Sporting Cristal, mas com o tempo acho que veremos o melhor do Lucas Evangelista, que é um bom construtor, um cara que tem um bom primeiro passe, mas também se apresenta bem na frente e tem um arremate de média e longa distância também muito bom. Ele tentou chutar uma bola até que foi boa, mas o goleiro acabou fazendo uma ótima defesa. Desempenho do Palmeiras. Hoje foi melhor que a estreia no Brasileirão, com jogos contra o Corinthians. O resultado foi positivo, acho que isso é um principal. Mas ainda não está saindo conforme o time do Abel que a gente está acostumado. Não, e acho que não vai sair tão cedo assim. Não é da noite para o dia que o Palmeiras vai voltar a jogar um futebol de encher os olhos. E para que o Palmeiras volte a jogar um futebol de encher os olhos, acho que o Palmeiras precisa de 2 coisas: tempo e Paulinho. Então, um dos principais reforços do Palmeiras ainda nem estreou na temporada. Sim. O Lucas Evangelista fez o seu segundo jogo hoje. O Vitor Roque não tem nem um mês de Palmeiras ainda. O Maurício está machucado. O Maurício está machucado. O Emi Martinez chegou no meio do Campeonato Paulista. Então, pela temporada ter começado mais cedo e tá tudo adiantado no nosso calendário em função do Mundial de Clubes que vai acontecer na metade do ano, a avaliação também é muito precoce quanto a várias equipes, incluindo o Palmeiras. O momento não é bom, ofensivamente o Palmeiras tem produzido pouco, isso tudo é verdade, mas isso está na conta também do calendário e da forma como o Palmeiras conduziu esse processo de reformulação, porque é o maior processo de reformulação pelo qual o Palmeiras passa desde que Abel Ferreira assumiu o time, com peças mais jovens vindas da base, jogadores importantes que deixaram o clube, o Zé Rafael
se recupera de lesão no Santos, vai ser jogador do Santos. O Dudu já deixou o Palmeiras. O Rony também já seguiu a sua carreira no Atlético Mineiro. Enfim, peças pilares importantes daquele Palmeiras do Abel lá de trás, que já não permanecem mais no elenco e está tudo certo. Esses caras fecharam o ciclo no Palmeiras, dão espaço a novos jogadores que se incorporam a esse elenco. Aí é necessário tempo para que o Abel vá maturando e determinando, digamos, as rotas, como ele falou na coletiva passada, em que o Palmeiras tem algumas rotas, uma delas é inversões diretas por ponta, combinação ponta-lateral, cruzamentos. Ele destrinchou bem como funciona o ataque do Palmeiras. Jogadores novos vão demorar um pouquinho mais a entender como é o funcionamento do time do Abel Ferreira. Quando que a gente pode esperar esse Palmeiras perto do Mundial, um pouco mais cedo? Porque tempo para treinar praticamente não vai ter agora que, de fato, começaram todas as competições. Daqui a pouco começa também a próxima fase da Copa do Brasil e o calendário fica ainda mais insano. Então vai ter que ser ali o treino, vai ser o jogo. Mas o torcedor está ansioso para ver esse time finalmente se arredondar. O que se espera é que até o Mundial o Palmeiras consiga chegar no seu mais alto nível, porque é o projeto do clube e é a grande competição para 2025. Também no Mundial, é preciso a gente pontuar que o Palmeiras, nos jogos da primeira fase, não sei se tanto, no jogo com o Porto talvez, mas se avançar de fase, ele estará diante de adversários num contexto muito diferente do que é o contexto nacional aqui e o contexto sul-americano, em que o Palmeiras tem que ditar o ritmo dos jogos e ter as rédeas da partida. Num confronto contra um europeu de grande porte, como o Palmeiras pode enfrentar numa segunda fase, vai estar num grupo com o Porto e numa fase de mata-mata pode pegar um outro europeu também de grande porte. Aí é esse europeu quem vai ditar o ritmo da partida. O que para uma equipe em formação, especialmente o Palmeiras do Abel Ferreira, talvez seja algo bem interessante. Tiro como métrica Palmeiras e Chelsea, a final do Mundial, em que o Palmeiras se defendeu muito, mas tinha as suas rotas e poderia ter criado mais chances e chegado a mais gols naquele dia. Cito uma oportunidade aqui construída com o Zé Rafael e com o Dudu, que num erro de passe o Palmeiras não conseguiu chegar ao seu gol. Enfim, a produção foi baixa naquele dia, mas eu entendi o Palmeiras como um time seguro, bem armado defensivamente, para explorar certas fragilidades daquele Chelsea comandado à época pelo Thomas Tuchel. Você falou que o Vitor Roque não tem nenhum mês. O torcedor não está muito preocupado com quanto tempo ele tem e nem está fazendo essas contas para dar calma. Até porque o Vitor Roque é a contratação mais cara da história do Palmeiras, até do futebol brasileiro, se não me engane. O torcedor quer vê-lo jogar. Eu entendo que tem um processo ali de entender o time, de amadurecimento. O Yuri também demorou, por exemplo, para começar a jogar no Corinthians depois de muitos altos e baixos. Não era para estar mais ambientado. O Vitor Roque não é um craque, como muita gente diz, então tem que resolver algumas situações? Não. Não? Acho que muito cedo para qualquer crítica ao Vitor Roque, que no jogo em Itaquera, para mim, foi a melhor peça do Palmeiras. Criou as melhores oportunidades. Ele sofre o pênalti, com um movimento nas costas do Félix Torres. Teve uma outra boa chance também, num chute que ele acaba dando de direita e que, se ele finaliza de esquerda cruzado, ele poderia ter chegado ao gol do Palmeiras. Nitidamente, o objetivo dele era tirar o Félix Torres da última linha e atacar as costas do zagueiro do Corinthians. Para mim, nesse ponto, ele foi bem. Contra o São Paulo, acredito que ele teve dificuldade na leitura de quem ele tinha que pressionar, começar no Ferrarese para depois subir no Arboleda. Mas um pênalti inexistente foi cometido em cima do próprio Vitor Roque. Contra o Botafogo, acho que ele teve uma cabeçada clara que ele poderia ter colocado para o gol e uma outra finalização, que é exemplo do jogo com o Corinthians, ele tenta trazer para a perna direita em vez de finalizar com a perna esquerda. Outras chances que ele poderia ter colocado na rede adversária, mas não vejo como um desempenho abaixo. Hoje, por exemplo, ele não teve nenhuma chance clara. O Palmeiras também não tem abastecido tanto. A bola chega pouquíssimo para ele. Pouquíssimo. Tem tido azar. O Palmeiras não tem produzido ofensivamente, não tem abastecido o seu centroavante. Na temporada passada, o Palmeiras revezou com o Rony, que talvez tenha umas características mais próximas às do Vitor Roque, entre Rony e Flaco. O Flaco é um jogador totalmente diferente do Vitor Roque. É um cara muito mais para a bola aérea, para a bola cruzada. Até o Palmeiras cria algumas oportunidades a mais para o Flaco,
justamente porque no momento em que o jogo não roda e não flui da maneira como o Abel e seus comandados gostariam, o Palmeiras opta por cruzamento na área. Só que aí você tira o melhor do Flaco e não tira o melhor do Vitor Roque. Impressionante, né? No último jogo, o Vitor Roque ficou lá o tempo inteiro no jogo, esperando a bola chegar, esperando. A bola chegou 1 ou 2 vezes. Flaco entra, já recebe uma bola quase na cara do gol e acaba falhando. O futebol tem dessas, obviamente. Vamos conferir as estatísticas do jogo na tela agora. A gente está vendo aí o mapinha de ações, né, Léo, ofensivas. Bem dividido o jogo, exceto nesse começo de segundo tempo para o Palmeiras, que foi muito mais forte. 40% a 60% de posse de bola, o Palmeiras ficou com mais. Finalizações, 14 a 18, sendo 7 em cada gol. Escanteios, 7 a 6, faltas 16 a 10. Jogo parelho, Léo. Acho que o Palmeiras teve as principais chances, teve mais posse de bola, mas não foge muito. Teve controle do jogo e quase não sofreu, mas sofreu bastante ali, principalmente no primeiro tempo, para acabar. Não considero que no primeiro tempo o Palmeiras tenha sofrido, mas fez um jogo abaixo. Poderia ter, até pelo que a gente nota aí de superioridade de um time e do outro, a gente vê que o Sporting Cristal foi melhor ali, especialmente até a metade do primeiro tempo. Na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras entra no rumo, consegue criar, inclusive, o seu gol com o Estevão. O Estevão também pede uma cabeçada claríssima. Nossa, quem perderia aquele gol? Não, cabeçada claríssima que o Estevão teve à sua disposição. Acabou não conseguindo concluir da melhor maneira possível. Aquele é um gol perdido pelo Estevão e a partir dali o Palmeiras entrou mais no jogo e conseguiu colocar as coisas no lugar. No segundo tempo também o Abel melhora o Palmeiras, faz um segundo tempo bom na reta final do jogo. Com um placar favorável, ali um 2-1, sofre mais um gol num chute de rara felicidade do Távora, do seu adversário, o Sporting Cristal. E aí nos minutos finais ficava aquela dúvida, o Palmeiras vai tropeçar mais uma vez ou vai conseguir arrancar um resultado nos minutos finais. O Palmeiras chegou ao gol com o Richard Rios, o terceiro 3-2 Palmeiras. E o desenho é bem isso, ó, Léo. Quando o gráfico para ali no primeiro tempo do Sporting Cristal atacando, é quando o Palmeiras toma conta das ações, melhora no jogo e tem aquelas chances, como você falou, com o Estevão, depois sai o gol e depois o Palmeiras continua pressionando até o final do primeiro tempo. Exatamente. É bem por aí que foi o relato do jogo. No começo, um Sporting Cristal melhora, o Palmeiras demora a entrar na partida, demora a conseguir criar suas primeiras oportunidades, para depois, num momento mais para o meio, para o restante do segundo tempo, justamente quando o Estevão consegue finalizar, aí sim o Palmeiras entra no rumo do jogo e faz uma segunda etapa um pouquinho melhor. Estava até dando uma checada aqui nos números de finalizações de fora da área, já eu trago certinho, mas finalizações de fora da área do Sporting Cristal, 8, dessas 14, 8 foram de fora da área. E mais da metade. 2 foram no gol, foram golaços. Isso. O Palmeiras acabou finalizando 18 vezes, dessas 18, só 5 foram de fora da área. Então, acho que a missão do Palmeiras era proteger muito a proximidade do Everton ali, porque o Sporting Cristal jogava com 2 centroavantes, como a gente vai ver já. E aí acabou deixando espaços na entrada da área, justamente por ter um receio muito grande de que que a área do Palmeiras fosse acessada. Vamos ao nosso painel tático. Vamos ao duelo tático. Vamos lá, Isa, para a gente ter uma noção de como é que o Abel pensou esse jogo e como é que foi a estrutura do Palmeiras. O Palmeiras veio a campo com o Bruno Fux como lateral direito, um pouquinho diferente em relação aos últimos jogos. O Gomes voltou ao miolo de defesa junto com o Mikael, Piquerez na ala esquerda, Evangelista e Martínez formavam a dupla de ataque. O Felipe Anderson era o meia de ligação e o Facundo Torres, o ponta esquerda, com o Vitor Roque como centroavante. Por ser zagueiro, o Abel puxava na primeira construção o Bruno Fux para sair. Justamente também porque o Sporting Cristal tinha 2 jogadores, 2 centroavantes na primeira pressão. O Sporting Cristal se defendia, em teoria, num 4-4-2. Por o Fux ficar mais baixo, o Piquerez podia subir e, na prática, ser um ala. Então, aí o Palmeiras tinha com bola o Felipe Anderson e o Facundo Torres nas costas do Pretel e do Távora, os 2 volantes da equipe
do Sporting Cristal, que ficavam de olho também no Martínez e no Evangelista. Para que o Sporting Cristal não ficasse em inferioridade numérica na última linha, note aqui que a gente tem 5 jogadores do Palmeiras para 4 do Sporting Cristal. O Gonzalez do lado direito, na prática, funcionava quase como um ala, empurrando o Sousa para ser um terceiro zagueiro. Assim, havia uma igualdade no campo e o Sporting Cristal não ficava tão vulnerável. O Palmeiras criou algumas chances com o Estevão, a partir de jogadas dele de 1 contra 1. O Palmeiras criou algumas chances assim, ou então num cruzamento para a área do Piquerez, que no caso o Estevão acabou cabeceando a bola para fora. Quando o Palmeiras perdia a posse, no primeiro tempo eu acho que não ficou muito claro quem ia dar uma ajuda ao Bruno Fux. Porque o Estevão é um certo desperdício você fazer com que ele baixe tantas vezes. Então o Piquerez voltava pelo lado esquerdo, você tinha a linha de 4, só que Estevão e Felipe Anderson ficavam numa indefinição de quem baixava com o lateral esquerdo da equipe do Sporting Cristal. Nisso, a bola era jogada mais longa e eventualmente pegava o Castro aqui numa situação favorável de 1 contra 1 com o Bruno Fux, que não é um lateral direito de origem e não é um jogador veloz. Essa não é uma característica do Fux, ele não é um bom jogador de 1 para 1. Ele é um ótimo passador, tem o seu jogo aéreo, ajuda muito na saída de bola do Palmeiras. Com bola, ele é inclusive quem dá assistência para o Flaco perder a chance mais clara do duelo com o Botafogo. Mas não é um zagueiro rápido para jogar como lateral, então ele ficava exposto contra o Castro. Ou o Estevão ou o Felipe Anderson, um dos dois tinha que retornar. Acho que o Abel chegou a essa constatação, o Felipe Anderson voltava pelo lado direito, o Facundo Torres pelo lado esquerdo e o Estevão ficava mais livre para ajudar o Vitor Roque. Na prática, o Palmeiras se defendia num 4-4-2 sem a bola. A partir do momento em que o Palmeiras conseguiu esse entendimento e o Sporting Cristal parou de conseguir essas bolas invertidas para os seus pontas, numa posição favorável de 1 contra 1, com o Facundo Torres também ajudando o Piquerez pelo lado contrário, o Sporting Cristal parou de criar oportunidades. Cauteruccio era um dos centroavantes, o Ávila o outro. O Ávila, inclusive, marcou no confronto entre Palmeiras e Sporting Cristal da Libertadores de 2013. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil de 2012, rebaixado à segunda divisão no Campeonato Brasileiro e disputou a Taça Libertadores de 2013. Acabou eliminado pelo Tijuana do México. Naquela oportunidade, na fase de grupos, os dois times se enfrentaram, o Ávila marcou. Hoje ele é um jogador, claro, até pelo tempo que passou, muito mais experiente. O Cauterucci marcou quase 40 gols na temporada passada. Então a missão de Gomes e Michael era parar esses dois homens de frente, esses dois definidores, e acredito que essa foi uma missão dada e missão cumprida pelos dois zagueiros do Palmeiras. Gomes, ótimo retorno, importante por tudo que representa para o Palmeiras, e eu acho que é mais segurança defensiva. Murilo perdeu espaço, você acha? Não, é uma questão física nesse momento. O Murilo, no final de semana, fez um jogo muito abaixo também contra o Botafogo. Não foi bem no duelo com o Igor Jesus. A volta do Gomes traz um jogador que não foi utilizado pela sua seleção na data FIFA, isso fresco. Conta. Como o Abel gosta de dizer, o Gomes está fresco, né? Está pronto, está com a sua capacidade física em alta, foi preparado pelo Departamento Médico do Palmeiras também para essa volta. Noto também uma cautela do Departamento Médico do Palmeiras para oficializar e reintegrar esses jogadores ao elenco do Palmeiras. Caso do Maurício, circulavam notícias antes até do clássico com o Corinthians, de que o Maurício já estaria treinando com o grupo há bastante tempo, mas até agora não participou de jogos. E acho que tem muito a ver com isso. A cautela que o Palmeiras está tentando ter para não estourar esses jogadores novamente. Que eles voltem 100% para conseguir suportar a quantidade de jogos que vão acontecer no restante da temporada. Esses desfalques estão fazendo falta também para o Abel nas trocas que ele pode executar, nas trocas que ele pode fazer. Hoje até tentou colocar um meio-campo um pouco mais robusto nos minutos finais com a entrada do Richard Rios, mas falhou na defesa da entrada da área. Com a chegada, não é volta, porque o Paulinho nem estreou ainda, mas com a chegada do Paulinho, Facundo Torres deve ir para o banco? Como vai ficar esse ataque do Palmeiras? Em teoria, sim. É quem deve perder a vaga. Até porque não faz partidas primorosos também. Acho que ele cumpre o papel dele, mas não é aquele jogador que vai encher os olhos da torcida. E também acho que ele é um pouco desvalorizado em certos momentos. Quem dá o passe para o Vitor Roque no pênalti sofrido contra o Corinthians é o Facundo Torres. E ele não está sendo escalado na posição que ele mais gosta.
todo mundo sabe, e ele já deixou claro, que o Facundo Torres gosta de qual posição? Do lado direito, aberto, onde você tem o Estevão no momento. Palmeiras tem 3 caras lá que jogam bem, os 3 gostam do lado direito. Exato, os 3 gostam da mesma posição. Felipe Anderson, Facundo Torres e o Estevão. Por uma ordem de qualidade, é claro que o Estevão vai ser o titular. O Facundo está se adaptando a jogar como um meia pelo lado e não sei se necessariamente ele vai ser um jogador de 1 contra 1 como é o Estevão. Ele pode ser um meia que sai do lado direito por ser canhoto e traz para dentro para até arrematar no gol, algo que ele tem feito pouco por jogar do lado esquerdo. Mas ele a solução óbvia seria sacar o Facundo Torres e colocar o Paulinho, jogador de características bem diferentes. Ele é um destro, funciona bem como uma dupla de ataque, o que pode fazer, inclusive, com que o futebol do Vitor Roque cresça junto. Se eles criarem um entrosamento bom, como tinham Hulk e Paulinho, pode é uma dar bom. dupla muito interessante para o Palmeiras. Veremos como o Abel vai usá-lo, se vai usar ele mais pelo lado esquerdo, como ele jogou boa parte da carreira, Sim. ou se pelo lado direito, onde jogou hoje o Felipe Anderson, como esse jogador de chegada de trás. Na temporada passada com o Milito foi assim. Vamos conferir quem foi o destaque da partida pelo levantamento do SofaScore. Joaquim Piquerez, nota 7.8 no SofaScore, 90 minutos jogados, 1 gol, 68% de acerto no passe, 2 passes decisivos, 6 cruzamentos, 3 certos, ações defensivas 6, duelos 8, 4 vencidos. A gente está vendo aí o mapa de calor do Piquerez, que se alternou muito na defesa e no ataque. Lembrando, Léo, que aquele gol inacreditável que o Estevão perde é a assistência do Piquerez, que já começa ali fazendo um cruzamento logo no meio do primeiro tempo excelente. Um cruzamento que vem do lado esquerdo para que ele finalizasse de cabeça, né? Que o Estevão não conseguiu colocar dentro do gol. Boa atuação do Piquerez. Nada demais, assim, sinceramente, nada muito exuberante. Mas hoje também não teve ninguém que foi tão exuberante. Não teve mesmo. Nenhum jogador do Palmeiras que você... Nossa, que atuação fora da curva desse jogador, ou que vamos dar um destaque para esse cara aqui. Foi uma atuação regular, num momento importante, numa situação específica. Foi ele que pegou a bola na mão. O Palmeiras tem uma clara dificuldade com seus batedores de pênalti. O Veiga hoje não estava disponível. Será que ele ia bater? É a dúvida que a gente nunca vai saber, mas eu acho que sim, ele é o batedor oficial do Palmeiras e há total confiança no Rafael Veiga, que em alguns momentos já foi preservado, especialmente quando ele perde aquele pênalti diante do São Paulo. O Veiga acaba sendo preservado no primeiro instante, o Palmeiras opta por outros jogadores para cobrarem as suas penalidades. Um deles foi o Gomes. Não acho que o Gomes seja um grande batedor de pênalti. O Estevão já desperdiçou um pênalti em 2025 contra o mesmo Corinthians, diante do mesmo Hugo. Até por isso o Palmeiras escolheu o Piquerez para a batida. O Piquerez bateu muito bem o pênalti na Libertadores de 2023, em que o Palmeiras caiu na semifinal diante do Boca, mas o Piquerez converte a penalidade dele. Então, até por ser um atleta experiente, um dos capitães desse time do Abel, o Piquerez, foi escolhido e cumpriu bem. Bateu um pênalti de segurança no meio, rápido. Forte, rápido, cobrança exemplar do Uruguai do Palmeiras. Parece que o Estevão também estão dando uma poupada nele. Acho que ele perdeu alguns pênaltis importantes, fez outros também importantes, mas acho que é o momento de não expor o Estevão. Ainda mais num jogo importante como esse de Libertadores, um jogo grande, fora de casa, pressão. Acho que não seria inteligente da parte do Palmeiras colocar o garoto que estava com confiança para bater aquele pênalti diante do Corinthians. Pediu para bater, pediu para estar naquela posição. Então, a partir do momento em que ele estava nessas condições, aí acho que até é justo com ele que ele batesse a penalidade. Caso contrário, melhor deixar um jogador mais experiente, como é o caso do Piquerez. Palmeiras volta a São Paulo ainda nesta noite, dorme no CT, no Centro de Treinamento na Academia, lá na Barra Funda, e viaja amanhã lá para enfrentar o Sport no fim de semana pelo Brasileirão. Jogo fora de casa contra o Sport. Vai com o time completo, vai poupar. Qual é o momento do Palmeiras, o que fazer agora nesse Brasileirão, visto que o Palmeiras é um dos favoritos? Quer dizer, o Palmeiras é favorito em tudo que disputa. É dosar a carga. E aí, quem vai poder responder essa pergunta é só o Departamento de Fisiologia do Palmeiras. Mas você acha que se tiver todo mundo à disposição ou 100%?
Sim, mas acho que difícil que esteja todo mundo à disposição com esse calendário atual, com esse número de jogos, com essa maratona que o Palmeiras e outros times estão vivendo no momento no Brasil. Não dá para você colocar força máxima a todos os jogos. E a gente tem visto o Abel mesclar, principalmente no meio-campo. Então, atletas retornaram da data FIFA. O Richard Rios não tinha condição para iniciar o segundo jogo da final, ficou no banco. O Emi Martínez começou com o Aníbal Moreno, o Aníbal acabou se machucando, o Aníbal ficou de fora do jogo com o Botafogo, pelo menos de início, entrou na segunda etapa. E Richard Rios e Lucas Evangelista começaram. O Evangelista já vai para o seu segundo jogo em sequência, se enfrentar o Sport como titular, faz o terceiro, depois de um longo tempo sem jogar. Então, acho que o Abel vai dosar esses jogadores. O Veiga ficou de fora desse duelo com o Sporting Cristal. Não dá para dizer que o Veiga está lesionado, mas ele tem um desconforto. Então, por isso, ele ficou de fora, preservado justamente para, de repente, no Campeonato Brasileiro, poder atuar como titular. Nisso, se o Veiga volta, alguém sai. Sai o Felipe Anderson ou sai o Facundo Torres, que tem sido titular nos últimos jogos. Joga muito, né? O Facundo Torres tem uma sequência muito longa. Exato. Joga no final de semana Flaco ou Vitor Roque de novo. Então, é muito mais uma questão de dosar a carga do que propriamente você montar o seu plano de jogo em função do adversário. Você tem que ir com o que você tem de melhor e jogadores que estejam mais saudáveis. Mesmo mexendo no elenco, o Palmeiras pode ganhar lá fora? Pode. Palmeiras pode ganhar de qualquer time no Brasil, sendo mandante ou visitante. Claro que com uma lista extensa de desfalques e com jogadores preservados, essa missão fica um pouquinho mais complicada. Mas nada que o Palmeiras de Abel Ferreira já não tenha feito em outros anos. Ou seja, vamos estar em cima aqui do Abel Ferreira em caso de revés.